Jesus não é o Pai, mas Jesus é igual ao Pai. Isso quer dizer que Jesus é Deus. É sobre isso que iremos tratar hoje no nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma programação. Tenho certeza que a exposição bíblica de hoje será algo edificante para a minha vida e para a sua vida. Você que está me assistindo da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou você que está me assistindo fora do Brasil, você é sempre muito bem-vindo aqui. Para darmos prosseguimento à nossa programação, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero apresentar minha vida nesse momento diante de Ti, pedindo ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Senhor querido, que aqueles que estão assistindo como eu aqui estou, possamos compreender a Tua Palavra para colocar em prática, Senhor. Nos ajuda, pois essa é a intenção, Senhor. Aprendermos para praticar, para viver, para obedecer. Que o Senhor tome o primeiro lugar desse programa. Que o Senhor toque no coração das pessoas que estão assistindo também, para que elas possam compartilhar, Senhor, este canal, este vídeo. Até porque, Senhor, o Senhor tem usado a minha vida pela Tua bondade para poder produzir esse conteúdo. Que eles sejam usados para poder divulgar o conteúdo, para que outras pessoas sejam alcançadas. Toca no coração deles, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, você pode aí divulgar o canal para outras pessoas, clicando no botão aqui compartilhar, enviando nas suas redes sociais, enviando para o seu status. Você está divulgando para que outras pessoas sejam alcançadas. Também você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações. Não esquece de deixar o like. Às vezes você visualiza o vídeo, você assiste o vídeo, mas você não deixa o like. Deixa o like, pare aí, dê o like agora nesse momento, tá bom? E também você pode comentar o que você achou deste vídeo. Hoje nós estamos tratando aí sobre Jesus é igual ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, João capítulo de número 10, versículos de número 30 a 42, no programa Entendes tu o que lês? Então vamos lá dar prosseguimento aí à nossa programação. Introdução. Toda a mensagem tem uma introdução para que você saiba do que nós estamos tratando, certo? Neste texto, Jesus declara sua igualdade com o Pai, revelando sua divindade e unidade com Deus. Essa afirmação gerou forte oposição entre os líderes religiosos, mas Jesus reafirma sua missão divina e desafia seus ouvintes a crerem em sua obra, mesmo sabendo que estaria trazendo uma oposição. Jesus revela que ele é igual ao Pai. O texto nos convida a reconhecer quem é Jesus e a tomar uma decisão sobre ele. Aceitá-lo, aquele que ainda não aceitou, ou para aquele que já o aceitou como Senhor e Salvador, viver de acordo com a sua vontade. O contexto histórico é para que você saiba o que estava acontecendo naquela época. O Evangelho de João enfatiza que Jesus é o Filho de Deus e a fonte de vida eterna, sendo plenamente Deus e homem. O texto se passa durante o ministério de Jesus, enquanto enfrenta a crescente oposição dos líderes religiosos. Quanto mais Jesus falava sobre a sua identidade, mais os líderes religiosos o odiavam, o rejeitavam. Os judeus acusam Jesus de blasfêmia por afirmar sua unidade com o Pai, o que desafia a sua compreensão teológica e religiosa. Os judeus não entendiam. Que história é essa de você ser filho do Pai? De você se proclamar a si mesmo Deus? Mas Jesus estava falando a verdade. O contexto é de debate teológico intenso, ou seja, falando sobre as coisas de Deus. Jesus de um lado, os religiosos da época do outro.
em que Jesus revela verdades profundas sobre a sua divindade. Então nós temos aí o primeiro ponto da nossa mensagem, a declaração de igualdade com o Pai. Como é que os judeus se comportam diante desta situação? Então vamos ver aqui, tá bom? João capítulo 10, versículo de número 30 diz assim: eu e o Pai somos um, eu e o Pai. Aqui Jesus declara sua unidade com o Pai, afirmando, nesse caso, aqui Jesus declara sua unidade com o Pai, afirmando sua relação singular e íntima com Deus. A expressão não indica apenas concordância ou alinhamento de propósito, mas uma unidade essencial na natureza divina. Então não é que Jesus está alinhado ao Pai em propósito, como Deus quer que nós estejamos alinhados à sua vontade. Ele tem a natureza do Pai, ele tem a essência do Pai. Essa afirmação é uma evidência, entenda isso, é uma evidência clara da divindade de Cristo, destacando que ele compartilha da mesma essência do Pai. Aí a segunda parte diz assim, somos um. O verbo somos, do grego esmen, está no plural. Então Jesus não está falando de uma pessoa, Jesus está falando de duas pessoas, indicando que Jesus e o Pai são pessoas distintas. Os unicistas acreditam que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Não, a Bíblia não diz isso. Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa, mas é a mesma essência. Um Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não cremos em um Deus e uma pessoa só, como se estivesse atuando com máscaras. Uma hora ele se apresenta como Jesus, outra hora ele se apresenta como Pai, outra hora ele apresenta como Espírito Santo. De maneira nenhuma. Uma essência, três pessoas. Ah, mas isso foge à compreensão. Foge à compreensão. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Em parte conhecemos. Então, o pecado obscureceu nosso entendimento. Não espere você compreender tudo. Você vai ter que aceitar pela fé. Você olha e a Bíblia diz em Hebreus, pela fé cremos que os mundos, como os vemos, foram criados do nada. Como é que você vai acreditar que uma coisa foi criada do nada? Só pela fé. Se não for pela fé, você vai seguir o caminho de muitos, dizendo, isso é impossível. Isso refuta qualquer noção de que Jesus seja apenas uma manifestação do Pai. A palavra do grego em está no neutro singular, enfatizando a unidade de essência e não apenas de vontade e propósito, como já foi falado. Essa unidade inclui igualdade em poder, autoridade e natureza divina. É algo interessante. Por quê? Preste atenção nisso aqui. Porque quando é dito que é um, nesse caso, você vê que Jesus tem os atributos do Pai. Jesus é onipotente, Jesus é onisciente, Jesus é onipresente. Então Jesus é Deus, Jesus é igual ao Pai. Isso aqui nós precisamos entender. Os líderes judeus entenderam esta declaração como uma reivindicação de divindade. E o que levou a acusar Jesus de blasfêmia e tentar apedrejá-lo, como veremos a partir dos versículos 31 a 33 desse capítulo. Essa reação confirma que a audiência, ou seja, o público que estava ali, reconheceu a profundidade teológica e a implicação dessa declaração. E isso nos leva para o próximo ponto da mensagem. A reação de hostilidade dos judeus. Versículos 31 a 33. Então vamos lá, 31 a 33. Deixa eu colocar aqui melhor para aparecer. João 10, 31 a 33 diz assim: E os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Muitas obras boas vos tenho mostrado, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus. Mas é o Deus encarnado, certo? Então vamos lá, versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Esta não foi a primeira tentativa dos judeus de apedrejar Jesus. Em João 8,59 eles já tinham tentado fazer isso.
A razão do apedrejamento era o entendimento deles de que Jesus havia cometido blasfêmia, declarando-se igual a Deus. Para eles era uma blasfêmia, para Jesus era uma verdade. Então nós não podemos nos basear no que achamos, devemos nos basear no que a Bíblia diz. A atitude violenta reflete o endurecimento do coração dos líderes religiosos diante de declarações e obras de Jesus. Então Jesus declara, Jesus fala e Jesus faz, e eles rejeitam. Versículo 32. Respondendo-lhe Jesus, muitas obras boas tenho mostrado procedentes de meu Pai. Jesus apela para suas obras como evidência de que ele foi enviado por Deus. Estas obras incluem curas, libertações e outros milagres que demonstravam o poder divino operando no meio deles. Mas mesmo com tudo isso, eles rejeitavam Jesus. A inveja não deixava com que eles aceitassem a Jesus. Eles não queriam Jesus, eles não queriam reconhecer Jesus. Eles queriam um Messias, um ungido de Deus político. Eles não queriam Jesus daquela maneira, o Messias daquela maneira. Então, eles se opunham a Jesus. Mas Jesus está ali firme, porque ele tem uma missão para cumprir. Então nós devemos aprender algo aqui também. Deus nos chamou para fazer algo para ele. Não podemos fraquejar, não podemos desistir, não podemos desanimar porque a oposição se levantou. Entenda, todas as vezes que você for fazer algo para Deus, vai haver oposição, vai haver pessoas que vão se levantar, vai haver pessoas que vão te rejeitar, vai haver pessoas que podem até te caluniar, mas você vai continuar firme. Se você está com a verdade, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. 2 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 8. Vamos em frente em nome de Jesus, certo? Precisamos ir em frente, precisamos avançar, não podemos parar. Estas obras incluem, como eu disse, curas, libertações e tudo mais. Versículo de número... E ele operou isso tudo no meio deles. Ao mencionar que as obras eram procedentes de meu Pai, Jesus reafirma sua relação única com Deus, fortalecendo a alegação divina. Ele e o Pai estão trabalhando juntos, o Espírito Santo também, mas ele fala ali naquele momento do Pai. E aí, versículo 32, por qual destas obras me apedrejais? É uma pergunta. Ele apela para as obras. Se eles não acreditam no que ele está falando, então ele apela para o que ele está fazendo. Jesus confronta os judeus com a lógica de suas ações. Ele havia realizado apenas o bem, evidenciando a glória de Deus em tudo que fazia. A pergunta revela a injustiça do intento deles de apedrejá-lo. Como é que eles vão apedrejar Jesus se a sua fala e se as suas ações glorificam a Deus? Mas eles não aceitam. Eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. E muitos, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Não aceita que Jesus é o Filho de Deus. Dizem que Jesus foi um grande profeta, um grande homem, um grande mestre, até um guia espiritual, mas não o Filho de Deus. Mas nós acreditamos no que a palavra de Deus diz. Ele é o Filho de Deus. Simples assim. Nós acreditamos. Nós não fugimos disso, certo? Então, ele havia realizado apenas o bem. A pergunta revela, como disse, a injustiça. Ao questioná-lo, Jesus expõe que o verdadeiro motivo para o apedrejamento não estava em suas ações, mas na rejeição deles à sua identidade. Eles não aceitavam quem Jesus é. Não, eu não aceito. Não importa o que ele fala, não importa o que ele faz, nós não aceitamos quem ele se diz ser. E ele estava dizendo a verdade. Versículo 33. Não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia. Eles achavam que Jesus estava blasfemando. A acusação de blasfêmia baseava-se na percepção deles de que Jesus, sendo homem, se fazia Deus. Mas era o Deus que veio em forma humana. O Deus Filho, que veio em forma humana. Esta reação reflete a incompreensão deles sobre a natureza de Cristo, pois ele não se fazia Deus, ele é Deus, ele era Deus naquele momento ali manifesto. Deus encarnado. A resposta dos judeus também revela que eles estavam conscientes das implicações das declarações de Jesus. Ele não apenas
reivindicava ser enviado de Deus, mas identificava-se como a própria essência divina. E isso incomodava os judeus. Se ele se diz um profeta, é uma coisa, mas ele se declara: eu sou o filho de Deus, eu sou igual ao Pai. Eles não aceitam, eles rejeitam. Mas Jesus vai parar? Jesus vai desanimar? Jesus vai abortar a missão por isso? Não. Então ele é um exemplo para eu e para você. Se ele não parou, se ele não desanimou, se ele não desistiu, por que eu e você vamos desistir se a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores? Tudo que vier. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus diz em João 16:33, no mundo tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aí no final ele diz, eu venci o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. O que vence o mundo? A nossa fé, a nossa confiança na vitória que Jesus conquistou. Se você confia que Jesus conquistou e que você agora é um filho de Deus, você vai em frente. Eu vou em frente. Então não pare, não desista, não desanime. Vamos em frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos em frente. Por fim, este episódio destaca a tensão crescente entre Jesus e os líderes judeus. Porque Jesus falava e eles rejeitavam. Eles não conseguiam negar as obras de Jesus porque elas eram evidentes. Como é que eles vão negar uma coisa que está diante de todos? Mas recusavam-se a aceitar sua identidade como filho de Deus. A reação violenta dos judeus contrasta com a paciência e a clareza de Jesus ao responder, revelando sua missão de testemunhar a verdade, mesmo diante da rejeição. E mais uma vez nós temos um grande exemplo. Jesus não perde a calma, Jesus não perde a paciência, Jesus não explode, Jesus não se ira, Jesus não se revolta, porque isso é muito comum em nós. Você está fazendo uma coisa certa, alguém se levanta contra você, e às vezes você fica indignado, você fica irado, eu fico irado, indignado, aborrecido. Como é que pode estar se levantando? Eu não estou fazendo nada de errado. Jesus também não estava fazendo nada de errado e foi rejeitado. Houve oposição contra ele. Eles estavam ali contra Jesus, mas ele não para, ele não aborta a missão. Você e eu também não podemos parar, não podemos desistir. Entenda isso. É importante que você entenda isso. Passamos para o ponto 3, a defesa de Jesus usando as Escrituras. Jesus mostra através de palavras, eles não aceitam. Jesus mostra através de ações, eles não aceitam. Jesus continua a sua defesa e vai usar as Escrituras. Então vamos lá. Versículos de número 34 a 36. Lembre-se que a exposição é do 30 ao 42. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses, com letra minúscula? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então vamos entender o que Jesus está falando aqui, porque esse é o propósito do programa. Ler o texto, explicar o texto e tirar as lições do texto. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses, versículo 34. Jesus cita o Salmo 82:6, aqui, onde Deus se dirige a juízes humanos, chamando-os de deuses. E o que isso significa? É deuses para ser adorado? Vamos ver? Em hebraico, Elohim. É o mesmo termo usado para Deus, o Deus verdadeiro, mas Elohim, devido à sua posição de autoridade e responsabilidade dada por Deus. É nesse sentido. Sois deuses no sentido de alguém que recebeu autoridade. É claro que nós não replicamos isso no sentido de chamar alguém que está em autoridade de deuses, mas no Salmo 82:6 é dito isso. Sois deuses, nesse caso, certo? Ao mencionar vossa lei, Jesus não se refere apenas aos 5 livros da Bíblia, mas ao corpo inteiro das Escrituras judaicas, incluindo os Salmos.
Então aqui fica muito evidente o seguinte, quando ele diz assim, voltando aqui um pouquinho, ó, Jesus cita o Salmo 82,6, onde Deus se dirige aos juízes humanos chamando de deuses. Ou seja, eles representavam a justiça divina, devido à sua posição de autoridade e responsabilidade diante de Deus. Ao mencionar vossa lei, Jesus não se refere apenas aos primeiros 5 livros da Bíblia, mas ao corpo inteiro das escrituras judaicas, incluindo os salmos. Como eu havia dito, nós não estamos nos baseando que as pessoas que têm autoridade dada por Deus são deuses, mas aqui Jesus está usando porque era eles que se falavam dessa forma, né? O texto diz assim, onde Deus se dirige aos juízes humanos chamando de Deus. Vocês não sabem que eles estão representando a justiça divina? E eles não tinham problema nenhum com isso. Os judeus não tinham problema nenhum com isso. Sabiam que estavam eles representando a justiça divina. Aí chega Jesus, que não é um homem mortal, é um filho de Deus, e aí ele diz, eu sou Deus, e eles não acreditam, eles não aceitam. Então Jesus usa esse argumento. O uso dessa citação é argumento a fortiori. O que é isso? Do menor para o maior. Ou seja, os juízes eram os menores. Jesus é o maior. Se a Escritura chamou juízes humanos de deuses, quanto mais apropriado é que Jesus, o Filho de Deus, seja chamado assim. Então não é que a Escritura está ensinando alguém que está na autoridade a ser chamado de deuses, mas naquele ponto específico, naquele momento específico, foi tratado assim. No Salmo 82, nesse momento, Salmo 82, versículo de número 6, certo? Então, naquele momento especificamente, então se foi usado para eles, juízes humanos, por que Jesus não poderia ser o Filho de Deus? Versículo 35, se a lei chamou Deus àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, versículo 35. Os juízes de Israel eram chamados deuses porque recebiam autoridade divina para exercer o quê? Justiça. Eles não estavam ali de si mesmos. No entanto, eles eram humanos falíveis e sujeitos ao julgamento divino, como o próprio Salmo 82 ressalta. Jesus reforça que essa designação foi usada pela Escritura e a palavra de Deus foi dirigida a esses líderes, legitimando o uso do termo. São deuses no sentido de serem alguém que foi colocado para poder julgar, trazer a justiça de Deus. A expressão a Escritura não pode ser anulada reforça a autoridade, a imutabilidade e a confiabilidade das Escrituras. Então, se eles foram chamados de deuses somente naquele texto, por que Jesus agora vem, declara-se o Filho de Deus e eles não aceitam? Se eles aceitaram o Salmo 82, versículo 6. Nunca contestaram o Salmo 82, versículo 6. E nem disseram que era blasfêmia. Por que eles agora dizem que Jesus está blasfemando? Então Jesus apela para a própria Escritura que eles criam. Ele vai lá no Antigo Testamento e busca aqui, ó. Vocês creem nisso. Vocês não se opõem a isso. Como é que vocês estão se opondo a mim? Como é que vocês estão se levantando contra mim? Como é que vocês querem me rejeitar? Isso é interessante. Isso é importante nós refletirmos. Versículo 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, aqueles homens mortais, eles não contestavam que o Salmo 82,6 diz, sois deuses. Mas Jesus, eles contestam que foi santificado e enviado pelo Pai ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Único da mesma espécie, unigênito. Se estivesse falando de ser humano, se alguém falar, ele é o filho unigênito, é no sentido de ter só um filho, mas não é único da mesma espécie. Agora, em relação a Jesus, é único da mesma espécie. Jesus destaca que ele não é um mero homem, mas alguém santificado, separado, e enviado por Deus Pai. Isso aponta para a sua missão divina, única e superior à de qualquer outro enviado humano ou profeta. Por isso que ele é unigênito, único daquela espécie, único. É Jesus, único. Agora o ser humano, se alguém disser unigênito, vai dizer que ele é o filho único. Mas Jesus não. Jesus é o único daquela espécie, único. Não tem ninguém igual. Por isso, você vê aqui,
E isso aponta sua missão divina única e superior à de qualquer outro enviado humano ou profeta. Ao dizer que o Pai o santificou, Jesus indica sua consagração desde a eternidade para cumprir o plano redentor. João capítulo 17, versículo 19. E aí eu tenho que colocar esse texto na tela. Eu vou colocar João 17, 19. É importante colocar essa referência bíblica aqui, porque está sendo citada, tá? E é interessante colocar aqui. Vamos lá? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, Jesus foi separado para uma missão, separado para uma obra. Jesus foi separado para uma missão, para uma obra. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Sua vinda ao mundo como enviado de Deus é uma clara declaração de sua natureza divina e messiânica. Ele é ungido de Deus. Vós dizeis blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Então ele estava dizendo, vocês estão dizendo que eu estou blasfemando porque eu digo que eu sou filho de Deus? Vocês aceitaram o Salmo 82,6 que diz, sois deuses, e vocês não contestaram, vocês não disseram que era blasfêmia, mas contra eu vocês estão dizendo que é blasfêmia. Jesus desafia a acusação de blasfêmia, argumentando que se o termo deuses foi aplicado a juízos humanos, não é blasfêmia, ele, o Filho de Deus, preste atenção. Jesus desafia a acusação de blasfêmia, argumentando que se o termo deuses foi aplicado a juízos humanos, não é blasfêmia ele, o Filho de Deus, reivindicar sua identidade divina. Porque ele estava falando o que era verdade. E o que é verdade? A resposta de Jesus revela a incoerência dos líderes religiosos. Eles rejeitam a verdade da sua identidade, mesmo diante das evidências das suas obras e da conformidade de suas palavras com as Escrituras. Então, as obras dele testificam que ele é o Filho de Deus. As palavras dele testificam que ele é o Filho de Deus. As Escrituras testificam que ele é o Filho de Deus. E mesmo assim eles rejeitam. Jesus não nega a sua divindade, ao contrário, ele reforça a legitimidade das suas afirmações ao usar as Escrituras como base para a sua defesa. Se você tiver as Escrituras como sua defesa, o seu coração fica em paz. Era o que Jesus estava fazendo. Este diálogo mostra que os líderes judeus não estavam apenas rejeitando Jesus, mas também distorcendo e negando o entendimento pleno das Escrituras que diziam seguir. Eles diziam que seguiam as Escrituras, mas rejeitavam Jesus. E as Escrituras testificavam sobre Jesus. Eles estudavam as Escrituras, mas rejeitavam Jesus. Então nós vemos que mesmo diante de tamanha oposição, Jesus não desiste. Jesus vai em frente. Isso é um exemplo para nós. Porque quando nós aceitamos Jesus, o propósito de Deus é nos fazer parecer com Cristo. Em humildade, em obediência, em amor. Então, se Jesus não desistiu, eu e você não podemos desistir. Ah, pastor, mas está difícil. Mas a graça de Deus nos basta. O Senhor nos dá graça, peça força, peça ânimo. Não desista, não pare, não desanime. Jesus é Deus, Jesus é igual ao Pai. E mesmo assim houve oposição. E o assunto aqui é provar que Jesus é igual ao Pai. Mas estamos tirando lições também para a nossa vida. Estamos sendo preparados para defender a nossa fé com base nas Escrituras que Jesus é igual ao Pai. Mas também estamos tendo lições para continuarmos perseverando. Porque se diante das oposições Jesus não para e não desiste, eu e você não podemos desistir. Ele abriu o caminho para que nós possamos prosseguir por esse caminho. Seguir por esse caminho. Certo? Isso aqui é bem interessante, é bem importante. Vamos lá? Ponto 4. A evidência das obras de Jesus. Versículos de números 37 e 38. Vamos ler aqui na tela. 37 e 38. João 37, 38, 10, 37, 38 diz: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, não me credes em mim. Crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.
Se vocês não acreditam, acreditem nas obras que eu faço, através eu e o Pai. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Jesus apresenta um critério objetivo para avaliar sua autoridade, suas obras. Jesus diz na sua palavra que pelo fruto conhecereis a árvore. Eu e você somos conhecidos pelas nossas ações. Não adianta eu só falar, eu preciso agir de acordo com o que eu falo. Eu preciso viver de acordo com aquilo que eu falo. Então Jesus está mostrando, as obras que eu faço testificam a minha autoridade. Eu sou Deus. Suas obras. Ele desafia os judeus a julgá-lo com base no que ele realiza, que reflete diretamente a vontade e o poder de Deus. Você está entendendo quanto há autoridade quando você vive aquilo que a palavra de Deus ensina? Porque ninguém pode contestar. Eles podem até rejeitar, mas não há como contestar que aquelas obras são feitas para glorificar ao Senhor. Agora, se você vive uma vida de qualquer maneira, eu vivo uma vida de qualquer maneira, eu vivo uma vida de qualquer jeito, as nossas ações, elas testemunham contra nós mesmos. Elas não servem para poder testificar que somos servos de Deus. Elas servem para testificar que estamos andando de qualquer maneira. E quem está à nossa volta e observa o nosso testemunho, rejeita as coisas de Deus, rejeita a nossa pessoa e as coisas de Deus também. O meu mau testemunho serve para poder as pessoas rejeitarem a Cristo. Porque elas vão olhar e falar, ser cristão igual o pastor Mário Luna? Pastor assim? Que tipo de pastor é esse? Que tipo de homem é esse? Que tipo de servo de Deus é esse? Então eu estou escandalizando. Eu estou colocando tropeço na frente das pessoas para que elas possam chegar ao caminho da salvação. E Deus vai requerer isso de mim. Você já parou para pensar nisso? Deus vai requerer de mim o tropeço através das minhas atitudes que eu coloco para que outros não venham. Cada um vai prestar conta diante de Deus pelas suas obras. Mas eu colocar tropeço na frente de alguém, Deus vai requerer isso de mim também. Então viva uma vida de obediência. Viva uma vida de acordo com a palavra de Deus. Isso é importante. Isso é muito importante. Então, ele desafia os judeus a julgá-lo com base no que ele realiza, que reflete diretamente a vontade e o poder de Deus Pai. Deus o enviou, Deus Pai o enviou para isso. Obras de meu Pai refere-se aos milagres, ensinamentos e atos que revelam o caráter de Deus e cumprem as Escrituras como a cura, a misericórdia e a verdade que Jesus demonstra. Jesus veio para cumprir o propósito do Pai. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras. Mesmo eu fazendo, vocês não creem em mim? Crê através das obras. Jesus apela à lógica. Mesmo que eles não aceitem sua pessoa, suas obras são uma evidência inegável de sua missão divina. Como é que ele de si mesmo poderia fazer aquilo? É por isso que os fariseus, os religiosos da época, eles apelam a dizer que ele faz aquilo no poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Porque eles sabiam que era algo sobrenatural. Então, já que eles não aceitavam Jesus como filho de Deus, eles dizem, é o demônio que está usando você. Então, eles estão cegos. Eles estão totalmente cegos. Suas obras são uma evidência inegável da sua missão divina. Em outras palavras, se não acreditam no que eu falo, acreditem no que eu faço. É por isso que nós, como cristãos, precisamos não só falar a verdade, precisamos viver a verdade. Porque nós temos aí um testemunho duplo. O que falamos e o que fazemos. Agora, se o que eu falo não se alinha com o que eu faço, aí eu tenho problemas. Eu tenho sérios problemas. E eu coloco tropeço na frente das pessoas. Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu não quero que as pessoas se escandalizem. Porque é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele que provém o escândalo. É dito, inclusive, que era melhor colocar uma corda no pescoço e se lançar no fundo do mar. A Bíblia não está incitando ninguém a se suicidar, mas está mostrando que provocar escândalo é algo gravíssimo. Colocar tropeço na frente das pessoas. Eu posso colocar tropeços na frente das pessoas através do que eu falo, através do que eu faço. Então, cuidado. Jesus apela para as suas obras. Se Jesus não tivesse uma boa conduta, como é que ele ia apelar para as obras?
para os milagres, para o que ele fazia. Esta declaração demonstra a paciência e a graça de Jesus, oferecendo aos ouvintes outra oportunidade de crerem nele por meio daquilo que viram. Então Jesus está o tempo todo mostrando para eles que ele é o Filho de Deus e dando a eles a oportunidade de se arrependerem. Sabe o que é isso? É a longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, que todos cheguem à salvação. Mas ele sabe quem vai vir e quem não vai vir. E esse testemunho de Jesus diante desses homens testificou contra eles mesmos. Porque naquele grande dia, eles não vão poder dizer que não tiveram oportunidade. Eles tiveram oportunidade, mas eles decidiram rejeitar. Não rejeite Jesus. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador. E se já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, obedeça. Viva de acordo com a palavra de Deus. É importantíssimo isso, porque eles não terão como contestar a decisão do Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece a incredulidade de muitos, mas aponta que os sinais como um testemunho irrefutável da presença de Deus em sua vida. Então ele sabe que tem incredulidade, e a incredulidade impede que eles venham aceitá-lo. Mas ele continua apelando. Versículo de número 38. Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Jesus reafirma sua unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Não apenas em propósito, mas em essência. Não é só o propósito. Nós estamos alinhados com Deus no propósito, não na essência. Jesus estava alinhado com Deus Pai no propósito e na essência, porque Jesus é Deus. Sua declaração ecoa a sua afirmação anterior. Eu e o Pai somos um. Conheçais e acrediteis indicam um processo em que o entendimento racional, conhecimento, leva a fé, crença. Você entende, né? A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você tem acesso ao conhecimento que vai gerar fé. Jesus deseja que seus ouvintes passem de uma percepção superficial para uma confiança profunda em sua identidade como filho de Deus. Ah, irmãos, que o Espírito Santo possa convencer as pessoas que têm contato com a palavra. E que eu e você sejamos testemunhos vivos do poder transformador dessa palavra. Que nós não venhamos apenas falar da palavra, que nós venhamos viver a palavra. Essa unidade entre o Pai e o Filho é a base para a autoridade de Jesus e a fonte de suas obras miraculosas. Jesus só faz o que faz porque ele é Deus e porque ele está em unidade com o Pai. A declaração sobre a unidade entre o Pai e o Filho reforça a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma essência divina. Aqueles que negam a Trindade, eles dizem, mas não tem a palavra Trindade na Bíblia. Não tem a palavra Trindade no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. Mas tem a evidência que o Pai está lá, o Filho está lá e o Espírito Santo está lá. E aí foi cunhado o termo Trindade para poder descrever a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Deus Pai não é o Deus Filho, o Deus Filho não é o Deus Espírito Santo. Simplesmente assim. Não é apenas um Deus essência em uma pessoa. É um Deus essência em 3 pessoas. Foge à compreensão humana. Não se assuste. Você não vai entender tudo pela lógica. Você vai ter que reconhecer pela fé. Ou você aceita pela fé, ou aí eles dizem que é invenção, que foi invenção da igreja X, que foi invenção disso, que foi uma lavagem cerebral que a Assembleia de Deus fez na nossa cabeça, nós que somos assembleanos, e por aí vai. Não, é bíblico. É bíblico. Aqui no canal tem um vídeo chamado Compreendendo a Trindade. Coloque aí, na pesquisa do YouTube. Compreendendo a Trindade, Pastor Mário Luna. Agora assista o vídeo inteiro. Abra a Bíblia e vai conferindo as referências. E depois, no final, você diz para mim se tem ou não tem Trindade na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma essência. Mas se depois disso você não acreditar, fique com a sua crença. A gente continua em paz. Agora, o problema é que tem gente que vem e ainda quer dizer, tá errado.
mas não tem nenhuma base para mostrar que está errado. A argumentação dele é totalmente desfacelada. Eu quero Bíblia. Eu quero que a Bíblia condene a palavra Trindade e mostre que isso não existe. Na Bíblia, me mostra. Eu e o Pai somos um. Essência. O termo usado está no plural. Não está no singular. Então Jesus não está dizendo eu sou o Pai e o Pai sou eu. Jesus está dizendo eu e o Pai somos um. Essência. Somos Deus. Certo? Entenda isso. Agora, se mesmo assim não aceitar, o que nós podemos fazer? A declaração sobre a unidade entre o Pai e o Filho reforça a doutrina da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma essência divina. Está aí claro, certo? E aí nós prosseguimos para o próximo ponto, a tentativa de prender Jesus. Depois de Jesus falar isso tudo, eles já tentaram apedrejar, e agora o que eles querem fazer? Agora eles querem prender Jesus. Eles querem prender Jesus. Vamos prender Jesus, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Versículo de número 39. João 10:39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez. Este versículo reflete a constante oposição que Jesus enfrentava dos líderes religiosos. Após suas declarações sobre a unidade com o Pai e a evidência das suas obras, os judeus mais uma vez tentam capturá-lo. Ele é igual ao Pai. Ele e o Pai são um, no sentido de essência. Eles não aceitavam. Eles diziam blasfêmia. Não diziam que o Salmo 82:6, sois deuses com letra minúscula, é blasfêmia. Porque eles representavam a justiça de Deus, os juízes. Mas diziam que lá Moisés não era um juiz, era um legislador, mas estava numa posição de exercer a justiça de Deus. Era alguém que trazia a justiça de Deus, mostrava a justiça de Deus, apontava a justiça de Deus. O tempo dos juízes também, ou qualquer outro que estava ali numa posição. E aí eles não rejeitavam, mas aqui eles rejeitam Jesus. Eles não aceitam. Após suas declarações sobre a unidade com o Pai e a evidência das suas obras, os judeus mais uma vez querem capturá-lo. A reação deles demonstra a rejeição à mensagem e à identidade de Jesus. Eles não só estão rejeitando a mensagem, eles estão rejeitando a identidade de Jesus. Mesmo diante das claras evidências, as obras. Então eles rejeitam a mensagem, eles rejeitam a identidade, eu sou Deus, Jesus fala, e eles rejeitam o que Jesus faz. Essa hostilidade crescente culminaria na crucificação. O ódio ia aumentando, a rejeição ia aumentando, até chegar o momento que eles iam crucificar a Jesus. Mas ele escapou das suas mãos. Por quê? A habilidade de Jesus escapar revela que ele estava no controle total da situação. Eles só iam pegar Jesus na hora que fosse o momento exato. Tanto é que quando eles vão capturar Jesus, ele diz, sou eu, cai todo mundo por terra. Se ele não quisesse que ninguém tocasse nele, ninguém tocava nele. Ele se entregou porque ele quis se entregar em obediência ao plano, ao propósito que havia para a sua vida. Ele não seria preso antes da hora designada por Deus para cumprir o plano da salvação. E aí eu quero colocar para vocês aqui, João capítulo de número 7, versículo de número 30, é importante colocar esse versículo, já que ele está aí sendo demonstrado aí no texto. João 7,30 diz, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. É por isso que diz que prender novamente, mais uma vez tentar prendê-lo, porque não era a primeira vez, está aí. Mas eles não conseguiam colocar a mão em Jesus até que chegasse o momento dele. Aí sim, aí ele se entregaria. Mas quando ele diz, sou eu, e todos caem por terra, quando Judas leva lá o povo para prender ele, vem de Jesus, o trai, ele se entrega porque ele quer. Então quando todos caem é só para provar o seguinte, eu tô indo porque eu quero. Não é porque vocês me capturaram, porque vocês têm força e têm poder para me levar. Não. Vocês só têm autoridade para me levar porque eu estou permitindo, eu e o Pai estamos permitindo, Deus está permitindo, Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que o Deus Filho fosse levado. Simples assim.
Esse episódio também evidencia a soberania de Jesus. Nenhum plano humano poderia frustrar o propósito divino. A oposição contra Jesus se intensifica à medida que ele afirma claramente sua divindade. Sua fuga não foi um ato de fraqueza. Tem hora que você precisa se retirar. Lembra de Elias? Ele vai para o Querite. Deus o manda para o Querite. Elias era o grande profeta de Deus. Mas Deus o manda para o Querite. Fica escondido aí no Querite. Eu vou te sustentar. O riacho, você bebe a água e eu vou mandar pão e carne de manhã e de tarde através dos corvos. É Deus. Depois Elias vai para Sarepta. Acabe nunca pensaria que Elias estava na região da Fenícia. E lá estava Elias. Na terra de Jezabel. Deus faz coisas tremendas. Então isso não é fraqueza. Às vezes você precisa se retirar, não no sentido de se esconder, de mostrar fraqueza, mas você precisa. Vamos usar isso numa ilustração. Às vezes está tendo um desentendimento dentro de casa, o marido com a esposa, a coisa está ficando mais acalorada. Um dos dois sai do ambiente, dá uma volta do lado de fora, alguma coisa assim. Então aquilo ameniza. Por quê? Para que você possa se recompor. É só um exemplo, poderia dar muitos outros exemplos aqui. Isso não é a fraqueza, mas uma demonstração de que o tempo da sua entrega ainda não havia chegado. Não havia chegado. Esse versículo reflete o tema recorrente do conflito entre a luz, Jesus, e as trevas, a incredulidade humana. Mesmo rejeitado, Jesus continua a cumprir fielmente sua missão. E eu e você? Às vezes somos rejeitados, aí a gente começa a chorumingar, se vitimizar. Ai meu Deus, por que estão fazendo isso comigo? Fizeram com Jesus. Fizeram com Jesus. Vão fazer comigo, vão fazer com você. Jesus revidou? Não. Jesus espraguejou eles? Não. Jesus amaldiçoou eles? Não. Então siga o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso modelo de conduta. Temos lições a tirar dos homens que viveram no tempo bíblico? Temos. Mas Jesus é o modelo de conduta. Então, se Jesus não espragueja, se Jesus não amaldiçoa, se Jesus não se levanta, se Jesus não revida, por que eu e você vamos fazer? Jesus mostra. Jesus confronta. Mas Jesus não maltrata. Jesus não deseja mal. Então sigamos esse exemplo. Se rejeitaram a Jesus, suas palavras, suas obras, também haverá quem rejeite as palavras de Deus que falarmos, e o nosso testemunho de vida, mas nem por isso devemos desanimar da fé. Não desanime. Você começa a fazer alguma coisa para Deus. Lembra de Neemias? Eu gosto do exemplo de Neemias. Neemias está lá na Pérsia, sendo copeiro. Recebe uma notícia porque ele pergunta. Neemias é um homem que se envolve com problemas das pessoas e ele pergunta. E aí ele descobre o que está acontecendo, ele chora, ele ora e o Senhor coloca no coração dele. O texto não diz diretamente, mas é claro que é Deus movendo Neemias. É claro, é óbvio que ele está fazendo uma coisa para Deus. Então se ele está fazendo para Deus, é Deus movendo ele. Porque de nós mesmos nós não vamos querer fazer nada para Deus. Mas é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí, Neemias conversa com o rei, tem a aprovação do rei, mas Neemias está preparado para o que vai vir. E ele era um copeiro, hein? Copeiro. Mas a graça de Deus estava sobre ele. Neemias chega lá, Neemias é caluniado, se opõem a Neemias, resistem a Neemias, murmuram contra Neemias, pagam gente para profetizar contra Neemias. E ele poderia ter dito assim, sabe de uma coisa? Vou voltar para o meu cargo. Não preciso passar por isso. Não estou nem aí. Mas não. Ele sabe que quem está se levantando contra ele são inimigos do povo de Deus. Não é o próprio povo. E mesmo que fosse o próprio povo, porque aqui com Jesus é o povo, é os judeus, é o povo da promessa. Mas Neemias não abandona o posto. Não abandone. Não desista. Não pare. Não desanime. Em nome de Jesus. 6. O ministério além do Jordão. Versículo 40 a 42, para nós darmos aí o encerramento. Certo? Vamos lá. Versículos 40 a 42. Eu vou seguir aqui logo,
Então retirou-se novamente para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João primeiro batizava, e ali permaneceu. Jesus sai. Não deixa que prendam ele. Por quê? Porque ainda não é chegada a sua hora. Após o fracasso dos líderes judeus em capturá-lo, e em meio ao crescente antagonismo, quer dizer, eles se levantam contra, Jesus se retira para uma área mais tranquila, no local onde João Batista havia realizado seu ministério. Esse movimento de Jesus também pode ser interpretado como uma estratégia para evitar confrontos antes da sua hora. Nós já lemos João 7,30. Mas também como uma preparação para o próximo estágio da sua missão, porque ainda tinha alguma coisa a ser feita. O fato de Jesus se dirigir para um lugar associado a João Batista é significativo, pois reforça a conexão entre o ministério de João e o de Jesus, como cumprimento das profecias anunciadas por João. João falou sobre Cristo, e agora Jesus está lá no lugar onde ele estava batizando. E muitos vinham a ele e diziam, João, na verdade, nenhum sinal fez, porque quando ele vai para lá, acaba fazendo uma ligação com João, então eles lembram de João. E muitos vinham e a ele diziam, João, na verdade, nenhum sinal fez, mas tudo quanto João disse a respeito deste era verdade. Então as palavras, Jesus fala e Jesus está fazendo. João falava, não tinha operação de milagre, mas o que ele falava era verdade. Aqui a referência a João Batista destaca a fé genuína das pessoas. Embora João não tenha realizado milagre, João 10,41, sua pregação sobre a vinda do Messias foi confirmada pelos sinais e milagres. O testemunho de João, João 1, 29 a 34, apontava para Jesus como o Cordeiro de Deus. As pessoas agora reconhecem que as palavras de João estavam sendo cumpridas em Jesus, reforçando a autenticidade da sua missão e identidade. Então era autêntica a missão de Jesus. E muitos ali creram nele. Olha que coisa interessante. Os religiosos, aqueles que estudavam a palavra, rejeitam Jesus. Mas esses que são o povo mais simples, são judeus, mas não são tão estudiosos, eles creem. Eles aceitam. Olha, isso quer dizer então que estudar a palavra é algo ruim? Não! Não! Mas só que eles confiavam em si mesmo. Guarde uma coisa, preste atenção numa coisa. Tenha sempre Esdras 7:10, Esdras capítulo 7, versículo 10, como um lema. Como um lema. Esdras capítulo 7, versículo 10. E Esdras se propôs conhecer a lei do Senhor, para praticar, para depois ensinar. Lembre-se, se você pular o segundo passo, você está perdido, praticar. É isso que esses estudiosos não faziam. Os religiosos da época de Jesus, eles não praticavam. Eles não viviam de acordo com aquilo. Então é por isso que eles rejeitaram Jesus. Então estudar não é ruim, mas você tem que praticar. Você tem que praticar, porque quando você pratica, o seu coração não se enche de soberba, de orgulho, de altivez. É importante praticar a palavra do Senhor. É importantíssimo praticar essa palavra. Então está escrito, e muitos ali creram nele. O resultado dessa reflexão e do reconhecimento das palavras de João Batista é a fé de muitos que acreditam em Jesus. Ou seja, João falou e foi verdade. Esse versículo mostra um contraste com a rejeição de Jesus em Jerusalém. Enquanto muitos em Jerusalém estavam rejeitando, outras pessoas estavam aceitando e crendo nele como Messias. Mas veja que mesmo os que rejeitaram tiveram oportunidade de ouvi-lo. Então é por isso que você não pode fazer acepção de ninguém. Não, isso aí não vai querer Jesus, nunca fale de Jesus. Ou então testemunhe através das suas obras de Jesus, se ele não aceita falar. Mas não rejeite. A fé das pessoas no outro lado do Jordão evidencia o poder do testemunho, não apenas dos milagres de Jesus, mas também das palavras que prepararam o caminho para ele, como as de João Batista. Às vezes é um que vai falar, e é através de outro que a pessoa vai aceitar Jesus. Mas ela tem que ter contato com pessoas que vivam de fato o evangelho de Cristo. Agora, se ela tem contato com pessoas que não vivem o evangelho, provavelmente elas vão querer rejeitar o evangelho. Então não seja você alguém que leve as pessoas a rejeitarem o evangelho. A narrativa de João nos ensina que a fé não é apenas uma resposta aos milagres. Os milagres não servem para que as pessoas venham aceitar. Ele está ali para confirmar que a palavra que nós estamos pregando sobre arrependimento é verdadeira, tá?
Então a narrativa de João nos ensina que a fé não é apenas uma resposta aos milagres, mas ao testemunho fiel das Escrituras e à veracidade de quem Jesus é. Porque se você pensar nas pessoas aceitarem Jesus apenas pelo milagre, sem levar em consideração a palavra, elas não vão ter ali algo que seja transformador. Então a fé vai além dos milagres. Os milagres só provam que o que as Escrituras falam é verdade. Foi o que eles chegaram à conclusão. O que João falou sobre ele era verdade. A posição de Jesus retirando-se para uma área menos conflituosa reflete a sabedoria de agir conforme o tempo de Deus, sempre em harmonia com o plano divino. Que tenhamos essa sabedoria também. Que não venhamos nos gastar tempo e energia com confrontos desnecessários. Vamos lá? Lições práticas. O que nós aprendemos? Primeiro, Jesus e o Pai são um, e essa unidade revela a essência divina de Cristo. Jesus, o Pai e o Espírito Santo, 3 pessoas em uma essência, Deus. Reconhecer a divindade de Jesus é essencial para a fé cristã genuína. 3. A incredulidade cega as pessoas mesmo diante de sinais claros de Deus. Está evidente, mas às vezes elas rejeitam. Foi o caso dos religiosos da época. 4. Devemos confiar na palavra e nas obras de Jesus como prova da sua missão divina e também exemplo para não pararmos e não desanimarmos. 5. A missão de Jesus foi confirmada por suas obras e reconhecida por muitos. Conclusão. Jesus se declara igual ao Pai e suas obras confirmam essa verdade. Assim como naquele tempo, hoje somos desafiados a decidir quem Jesus é para nós. É o Filho de Deus? É igual ao Pai? É um exemplo, é um modelo para a nossa vida, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor? É isso que nós precisamos declarar. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele é Deus e vive em perfeita unidade com o Pai. Deixe que essa fé transforme sua vida e conduza suas ações diárias. Lembre-se, Jesus é igual ao Pai. Você entendeu isso? Jesus é igual ao Pai. Lembre-se disso. Certo? Então nós chegamos ao final aqui da nossa exposição bíblica, e se você deseja compreender melhor a palavra, se você deseja estudar a palavra de Deus de uma forma, através de métodos, às vezes você fala, eu não entendo nada, eu não compreendo, você viu aqui o passo a passo, eu li o texto, eu expliquei o texto, e nós tiramos as lições do texto. Você pode fazer isso também. Você pode conseguir fazer isso através do estudo da palavra, no sentido de você compreender o que o texto está falando para tirar as lições para a sua vida. E eu tenho aqui uma oportunidade para oferecer isso para você. Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então, você pode fazer isso, e aí, preste atenção nisso aqui. Quando você clica no link na descrição, no comentário afixado, ou nos vídeos de recomendação, tem lá também um link para você clicar, você vai vir para essa tela aqui, para essa página. Você vai descer a página, você leia o conteúdo, por favor. Leia para você saber do que se trata esse curso. Curso online, Como facilitar meu estudo da Bíblia. É um curso completo. Nós temos aí 9 módulos. Você vai lendo cada módulo. Módulo 1, apresentação do curso. 2, entendendo o que é a Bíblia. 3, descobrindo a estrutura da Bíblia. 4, os obstáculos para não estudarmos a Bíblia. 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. 6, desvendando os benefícios do estudo da Bíblia. 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Aqui é interessantíssimo. Inspeção do texto, escolha do texto, observação do texto, interpretação do texto, correlação do texto. O que eu entendi tem base em outras partes da Bíblia? Se encaixa em outras partes da Bíblia? A aplicação do texto.
quais as lições, certo? Módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia. Você vai estudar através de métodos. Estudo bíblico das 3 perguntas, estudo bíblico sintético, estudo bíblico analítico, estudo bíblico tópico, estudo bíblico biográfico, a vida de algum personagem você quer estudar, estudo bíblico doutrinário, uma doutrina, estudo bíblico devocional. Módulo 9, considerações final. Que tipo de estudo é melhor? Aí você vai ver quando eu vou falar qual é o melhor. Você vai ver, tá? Conclusão e como gerar o meu certificado de conclusão. Tem um certificado para você, tem depoimento dos alunos aqui, de quem fez o curso, que são pessoas aqui do canal, são inscritas no canal. Tem gente que tem contato comigo pelo WhatsApp. Aqui não são pessoas fictícias, não. São pessoas reais, de verdade. Leia cada depoimento. Tem um certificado, são mais de 20 horas de curso e ainda tem um módulo bônus. Ainda tem um módulo bônus, ensinando a usar o aplicativo MyBible. Você vai instalar ele no seu celular e saber como usar para estudar a Bíblia. Irmãos, é uma grande oportunidade. Você deve aproveitar essa oportunidade. Eu recomendo que você aproveite. Nesse momento, vamos orar. Quero agradecer a Deus, peço a você que ore nas suas orações por mim, pela minha menina princesa, filhos, netos, família de modo geral. Essa é minha esposa, Ângela Manhãs Luna. Nós precisamos muito da oração, da ajuda de oração, porque nós estamos fazendo uma grande obra para o Senhor, porque toda obra para Deus é grande, a sua que você está fazendo é grande, a outra, toda obra é grande. Ah, pastor, mas é uma coisinha, é uma grande obra para o Senhor. E nós não podemos parar. E a oposição vem, a resistência vem, a calúnia vem. Enfim, vem várias coisas, mas nós não podemos parar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer. Mais uma vez estive aqui com a oportunidade de expor a Tua palavra no programa Entendes Tu que Lês. Senhor, obrigado. Senhor, que possamos compreender que o Teu Filho, Pai querido, como diz o título, Jesus é igual ao Pai. Jesus não é o Pai, mas Jesus é igual ao Pai, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Deus Pai, a Tua palavra ensina que nós devemos orar a Ti em nome de Jesus. Então aqui estou eu, te agradecendo, que as lições que aprendemos aqui fiquem fixadas e que colocamos em prática. Não nos deixe desistir, não nos deixe parar, porque o Teu Filho Jesus Cristo venceu para que nós possamos avançar e ir até o fim. Que o Senhor tome nas Tuas mãos cada pessoa que está assistindo, que eles possam absorver esse conteúdo, praticar esse conteúdo, viver esse conteúdo e serem exemplo de transformação de vida. Senhor, nos ajuda. Toma tudo em Tuas mãos. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vídeo de recomendação na próxima tela. Lembre-se, você pode adquirir o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia no link na descrição, no comentário afixado ou também nos vídeos de recomendação. Nos vemos no próximo Entendes Tu que Lês. Que o bom Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não deixe de compartilhar. Assim como Deus usou a minha vida para poder produzir esse conteúdo, pela graça de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, que você também seja usado para compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, no seu status, nas suas redes sociais. Que o Senhor use a sua vida em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos e esperamos a volta do Senhor. E todos digam amém!